O fundo partidário, quando vocês recebem, vocês têm que fazer devolutiva? Tem, se você não gasta, você tem que fazer. Porque esse dinheiro é todo rastreado, né? No meu caso, você tem que abrir uma conta num banco, na Caixa ou no Banco do Brasil. E todo o dinheiro que você paga, você tem que mandar, você tem que fazer por lá. Então, se você não paga, você tem que devolver o dinheiro depois, né? E se também você extrapola, você tem um período, inclusive terminar hoje a prestação de conta, você tem um dinheiro pra arrecadar. Por exemplo, eu gastei muito mais. Aí você tem que fazer, arrecadar doações pra você terminar de pagar aquilo que... Como que era antes e como que é agora? Antigamente parece que você, por exemplo, eu como empresa falaria assim, vou patrocinar as meninas. Eu ia patrocinar vocês. Hoje não pode mais, é isso? Tem um esquema. Paulo, eu não vou saber te dizer também não sei exatamente como é isso. Mas, de empresa, se eu não me engano, pode sim. Empresa pode. Tinha alguma coisa... Mas existe um limite, por exemplo. Isso. Existe um limite. Por exemplo, você não pode doar... Por exemplo, aqui em Paulínia, uma campanha de vereador não poderia gastar mais do que R$109 mil. Só que, por exemplo, essas doações também é de acordo com o seu imposto de renda. Então, por exemplo, meu CPF poderia doar para o meu CNPJ, que era a Lara candidata. Mas eu só poderia doar 10% do meu imposto de renda do ano passado. Isso. Entendeu? Então, por exemplo, se o ano passado o meu imposto de renda foi de R$100 mil, eu só poderia doar R$10 mil para o meu CNPJ. Mais ou menos assim. Eu não vou saber te explicar exatamente, mas existe uma regrinha também pra isso. Para as empresas também, tem toda essa questão. Qual foi a base de luta? De luta não, que eu sei. Mas qual foi a base de política que vocês criaram? Eu vou criar esse caminho para atingir... Qual era a ideia de vocês quando vocês começaram a fazer a campanha? A minha é saúde. Saúde. Mulheres e a comunidade LGBT. Para dar visibilidade, para adquirir respeito. Você falou que a comunidade LGBT não se apoia em si, né? No geral, assim. Mas Hortolândia tem uma comunidade grande, né? Vocês têm até parada, não tem? Tem então, parada, tem uma comunidade grande. Mas, assim, não teve união suficiente. Por exemplo, eu calculo que em Hortolândia nós temos cerca de 20 mil pessoas LGBT. Entre os que estão no armário e fora do armário. Tá? Como que você calculou os do armário? Da cabeça, fonte da sua cabeça. Mas a gente calcula 10% ali, que tá fora do armário. Lá tem 240 mil pessoas. Então você tá baseada nessa. Isso, nos 10%. Lá tem 240 mil pessoas. Então eu tô colocando 20 mil, que eu joguei até abaixo dos 10%. Tá? Então, assim, eu tive 718 votos. Se 20%... Se 10% é 20 mil, cadê esses votos? Né? E não é só isso, porque daí entra das mulheres também. Das mulheres cis, entra daí o povo da saúde, entra as minhas clientes, entra muito mais. Amiga, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu sou produtora de festas. Você quer ter 100 pessoas, pode convidar 500. É sempre assim. É isso. E você, qual era a sua base? Na verdade, a minha base era mostrar o que a gente já desenvolve em Paulínia com o coletivo. Sim. Então era, principalmente, eu sempre falava que o meu viés sempre era os movimentos sociais, né? Era assistência social, tanto é que era até um slogan da minha campanha. Eu não consigo falar com ninguém que tá sentindo fome, então era assistência social, a saúde, a empregabilidade e a educação. Mas aqui em Paulínia, Paulo, o que eu mais senti, até você perguntou da ascensão, porque você é conhecido disso. Eu até conversava, tinha mais 2 repórteres aqui. Repórter do Povo, que faz aquelas coisas que trabalha, que a gente conversava muito sobre isso. E nas outras campanhas que eles já vinham, eu sempre falava pra eles, eu falava assim, olha, popularidade, like na internet não significa voto. Eu tava com você no dia desse diálogo. Exato. Então, assim, isso não significa voto. Então, cuidado, vamos prestar atenção. Você tava no meu trabalho que a gente tá conversando sobre isso, é verdade. Sobre isso. Então, cuidado, que não sei o que lá. Eu já sabia disso. Mas o que mais me espantou e o que mais me doeu de fato mesmo, não foi não ganhar. Pra mim, o que mais me doeu, um exemplo, pessoas que eu conheci há muitos anos, tipo assim, que cresceu comigo da minha transição, tá? A gente tomava hormônio junto, sabe uma coisa assim? E de olhar pra minha cara e falar assim, Lara, não vou votar em você, o outro tá me pagando, eu vou pro outro, sabe assim? Então, assim, isso, eu sei que todo mundo tem o livre-arbítrio, eu sei que todo mundo pode fazer isso, mas assim, essas coisas me chatearam, entendeu? Aí teve, por exemplo, teve 2 pessoas específicas, inclusive você conhece, que era amigo pessoal seu e tal. Eu falei assim, eu vi que tava trabalhando pra outra pessoa. E eu falei assim, eu te pago, quanto que a pessoa tá te pagando? Então para de trabalhar com essa pessoa, porque eu quero você trabalhando comigo. E essa pessoa mesmo falou assim, não quero trabalhar com você. E o que eu mais percebi aqui na cidade de Paulínia, por exemplo, é que essas mesmas pessoas que conheciam, elas tinham vergonha de falar, por exemplo, que iam votar em mim. Elas tinham vergonha de falar que tava me apoiando. Eu percebi assim, já tem um candidato, mas nunca
falava. Elas tinham vergonha, entendeu? De postar uma foto, de falar, de tudo isso. Eu sei que é livre-arbítrio de cada um. Tá tudo bem. Tanto é que cada um tem a sua trajetória e tal. Mas essas coisas que a gente vê e a gente passa. Minha mãe foi candidata em Foz do Iguaçu. Ó, por exemplo, só te cortando, uma pessoa que você fala que você conhece mesmo, que destransicionou, foi uma, por exemplo, que falou pra você num trabalho. Ela falou assim pra você? Não, só falou assim, porque ela tava trabalhando com uma pessoa. Aí eu conversei, ela falou assim, já tem um candidato. Aí ela saiu dessa pessoa e foi trabalhar com uma outra pessoa. Aí, e aquilo me doía muito, porque você sabe do grau de intimidade que a gente tem. Gente, tomava hormônio junto, sabe qualquer coisa assim? Aí eu mandei um intermediário, falei assim, fala pra essa pessoa, quanto que tá ganhando? X. Eu falei assim, eu pago, mas eu quero que essa pessoa trabalhe comigo. E eu quero trabalhar comigo por causa que a gente tem uma história junto. E daí ela falou pra essa pessoa, não, pra lá eu não vou trabalhar. Não a questão de sofrer o preconceito por declarar o voto. Declara assim, mas essa pessoa, amor, já sofre preconceito por entendeu? E essa pessoa, por exemplo, falou, não, pra lá eu não trabalho. Mas acontece de muitos cis, por exemplo. E eu falei que, inclusive, eu ia pagar, tá? Mesmo tanto. Só fechando o que eu tava falando da minha mãe foi candidata. Minha mãe também, todo mundo. Vai, Edith, você é uma pessoa muito comunicativa, você é maravilhosa, blá, 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 blá. Ela se candidatou, teve gente da família que trabalhou pra oposição. Da família, que minha mãe ajudou a arrumar trabalho, que minha mãe viu crescer. Paula, mas o que eu digo, se a pessoa ainda tá recebendo, eu até entendo, porque ela tá recebendo, tem lá, não sei o que lá. Agora, por exemplo, claro não que votar, ninguém é obrigado a nada, não é isso que eu quero, não é esse caminho que eu quero entrar. Mas assim, eu ia pagar também o mesmo tanto que ela tava recebendo. Não era esse a questão não era financeira, era a questão mesmo que não queria. Gente, que babado. Você passou por isso também? De pessoas que você falava, nossa, eu gosto tanto de você e você... Um amigo meu, por exemplo, que era amigo meu desde criança... Não citar nome que a gente tá sem jurídico, não vou citar o nome, pode deixar. Eu sei que os advogados não vieram hoje. Os coitados tá? Aí ele falou que eu tava de mimimi, reclamando do preconceito, tal. E depois, quando eu não consegui me eleger, ele deu uma carinha, tipo assim, bem feito. Mentira! Verdade, que ele é muita maldade, muita maldade. E na verdade tem também o fato de pessoas que às vezes falam assim, eu vou votar na Gigi, eu vou votar na Lara. Nossa, mas você vai votar numa travesti, você tem certeza disso, sabe? A pessoa sofre preconceito por declarar o voto a uma LGBT. Isso acontece muito isso também, eu vi muito disso. E o que ela falou de venda de voto, eu penso assim, muita gente se vende. Sabe? A compra de voto é assustadora. Gigi, mas deixa eu fazer uma ressalva disso que eu tô falando. Não era venda de voto, eram pessoas registradas trabalhando. Tipo não é venda de voto. Não, mas esse exemplo, só pra deixar bem claro que o povo ele faz um corte ali. A gente não tava falando de compra de voto, a gente tava falando de pessoas registradas, declaradas no TSE, que estavam trabalhando, coordenação, o bandeirinho. Essa pessoa específica era coordenação. Então era disso, não era venda de voto, pelo amor de Deus. Mas joga um copo nela pra dar pelo amor de Deus. Se a pessoa faz um corte, ele falando que eu comprei voto. Não, é sobre compra de voto. Não, você entendeu, não sabe? Entendi. Mas a gente vê muito também vendas de voto. A pessoa que se vende. Você comprou, Gigi? Não, claro que não tinha dinheiro. Com 3.700 vou comprar o quê? Mas a gente vê muita gente que vende o voto, muita gente que compra o voto. Isso é uma coisa deslavada. E o pior é que as pessoas que vendem o voto são aquelas que mais precisam. A população periférica é quem mais precisa de uma política justa. Sistema, amiga. Você sabe que é o sistema. A gente... Porque eu não tô defendendo, não, gente. Mas eu entendo. Vocês conseguem entender? Os nossos governos demoram pra fazer entrega. Demoram pra fazer entrega de saúde, de saneamento básico, de educação. Demora. Você tá morrendo de fome, tá desesperado pra comprar o remédio que você precisa, tá desesperado pela aposentadoria que nunca chega. O primeiro que te oferece, toma R$50. Puta, R$50 dá pelo menos meu feijão. Você vai, não tem, eu nem julgo, de verdade. Eu entendo que tá errado, eu entendo que é crime, eu entendo tudo, mas não consigo julgar. E só pra deixar bem claro, e eu também entendo perfeitamente essa sua razão, e a minha chateação foi por causa disso, por exemplo, com aquela pessoa que a gente tava falando. É porque eu ia pagar o trabalho. Você ia pagar o trabalho. Entendeu? É isso. Não era uma compra de voto, era um trabalho. Já que tava trabalhando pra outra pessoa, vem trabalhar pra mim. Sabe assim? Mas eu entendo perfeitamente. Tanto é que essas pessoas que vendem e tal, não é sobre elas. Eu entendo perfeitamente essa roda gigante, esse sistema opressor e tal. Mas é sobre outras questões. Claro. Eu entendi o que você falou no sentido. A pessoa já estava trabalhando politicamente pra alguém. Ela parou de trabalhar pra essa pessoa, foi trabalhar pra outra porque ela queria o dinheiro. O dinheiro no sentido do trabalho. Você ofereceu o trabalho pra ela também. E ela já conhece minha história. E mesmo que ela negasse, Lara, eu acho que ela não poderia dizer, você não.
Entende? Teria que ter um motivo. Ó, Lara, dessa vez não, porque eu realmente, sei lá, devo um favor, eu acredito nessa pessoa, sei lá, qualquer coisa. Verdade. Mas falar dessa forma… Questão de educação, né? Sensibilidade. É estranho. E eu sei quem é a pessoa, uma pessoa sensível, inclusive. Não entendi.